Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera que se liga em mais uma editoria de esportes do GorpaCast. Hoje uma apresentação um pouco diferente, não tá aqui com a gente o nosso querido Igor. Tá doente, tá resfriado. Um pouco doentinho nesse frio. Foi o migué que ele deu. Então hoje é só eu, Douglas Moretti. E o Carlitos Marinho. E hoje a gente vai falar de Libertadores da América. Cara. Primeira rodada das oitavas foi aí, quase completa, né? Só um jogo que ficou adiado. Faltou do Santos. Mas quase completa. Vamos falar um pouquinho desses jogos. Confronto entre brasileiros, confronto entre argentinos. Uma rodada muito boa, né? Não para os brasileiros. Para alguns brasileiros só. Para dois só, né? Para dois brasileiros que venceram fora de casa. Vamos começar falando então do confronto argentino? Vamos Racing sim. E River Plate. Esse confronto argentino aí, lembrando que o River Plate nunca ganhou do Racing na Libertadores. E lá na casa do Racing foi um bom resultado para o River Plate, apesar disso aí. Apesar do retrospecto. E precisa quebrar o tabu na próxima partida, que vai decidir em casa. Eu acho que o River passa pelo Racing, cara. E um jogo muito diferente do que a gente está acostumado a ver de Argentina, né? Um jogo muito morno, calmo. Geralmente é aquela coisa feia, mais feia que briga de foice, né? E o jogo com mais vontade, né? Acho que faltou um pouquinho de vontade para os dois lados. O River Plate, não sei se está com um elenco que costuma ter, um elenco repleto de jogadores com muita raça, jogadores bons. E o Racing tem alguns bons jogadores. Acho que isso pode fazer a diferença no jogo de volta, mas como você disse, na casa do River é complicado. É outra história, né, cara? Mas também tem a questão do tabu, né? O Racing nunca perdeu para o River Plate numa Libertadores. O tabu tá aí para ser quebrado, né? E acho interessante ver esses confrontos dos times argentinos, mas eu ainda coloco o Boca Juniors, que a gente vai falar daqui a pouco, como o melhor time argentino no momento, né? Mas, com certeza, daqui, quem sair dessa decisão do Racing e River Plate, com certeza vai ser um time para chegar na final, na minha opinião, sabe? A gente vê assim que o Grêmio perdeu para o Estudiantes. Todo mundo já colocava que o Grêmio ia passar. O lado da chave ajuda, né? Esse lado esquerdo aqui da chave, que tem o Santos, tem o River Plate, o Racing, Estudiantes, Grêmio e Tucumã e Atlético Nacional. Com certeza, os times mais fortes, na minha opinião, é o Grêmio e os dois argentinos, né? E o vencedor de River e Racing vai pegar quem passar de Independente e Santos. Então, também são dois times que não vêm tão fortes. Não, o Independente vem mais forte que o Santos. Forte que o Santos. O Santos tá muito ruim. O Santos tem que posição da tabela agora no Brasileiro? Nem sei, 16º, 15º. Deve estar um acima do rebaixamento. Com o empate que teve agora, não tem mais jogo a menos pro Santos. Tá igual para igual com todo mundo. Agora. E o Santos também, vamos só lembrar aqui o confronto da Copa do Brasil, né? Que o Santos perdeu em casa pro Cruzeiro, né? Daqui a pouco a gente fala mais do Cruzeiro, que está conseguindo fazer um bom desempenho fora de casa, um time copeiro, né? Mas, então, primeiro confronto aqui vamos falar de Brasil e Argentina? Vamos. Estudiantes e Grêmio. Cara, Estudiantes de La Plata é o maior vencedor da Libertadores, né? É o Estudiantes ou o Estudiantes. Eu confundo os dois, mas é o Estudiantes. E o Grêmio perdendo. O Grêmio nunca perdeu, nunca começou perdendo no mata-mata de Libertadores, primeira vez. Olha só, não sabia disso não. E fora de casa, né? Bom, o primeiro tempo do Grêmio foi horrível. Véio. Parece que eles entraram pensando assim, a gente faz o resultado quando quiser, sabe? Entraram com aquela superioridade e tomaram 2 gols no primeiro tempo, cara. Foi uma coisa assim, e pro Estudiantes ainda, sabe? Com uma postura que a gente via do Grêmio, a gente não reconhecia o Grêmio, sabe? E com certeza o Renato Gaúcho deu uma bronca naquele time, que o Renato Gaúcho não tem conversa mole não, cara. Depois que o Grêmio perdeu em casa pro Flamengo, a gente pegou o áudio do Renato Gaúcho descendo a lenha nos jogadores do Grêmio, né? E tem que ser assim, né? O segundo tempo a postura foi outra e conseguiram fazer um golzinho fora de casa, que foi essencial, cara. Ele deu a entrevista de que tá vivíssimo, né? Com esse gol fora aí, pois cara, 1-0 em casa. Tava invicto. O Grêmio tava invicto na Libertadores e tinha tomado só 2 gols. E agora tomou mais 2 gols, né? Mata-mata é assim. E esse gol que eles fizeram fora de casa, lá no estádio Ciudad de La Plata, contra o Estudiantes, o time argentino,
esse gol é essencial para poder... É o eu gol acredito fora, né? que seja o gol que coloque o Grêmio na próxima fase. Que 1-0 em casa, o Grêmio consegue Quem fazer. fez esse gol mesmo? Foi o Kahneman. Kahneman, nossa. Esse Zagueiro cara, Kahneman. é um cara muito raçudo, né? E quem avançar de Estudiantes e Grêmio, Aí pega o... Atlético Tucumã ou Isso, Nacional. E isso. no confronto dos Atléticos, Cara, acho que tá bem fracão esse... o Tucumã saiu na frente, Nossa, né? tá muito fracão esse time. Do time que venceu a Libertadores Em 2016, certo? 2016. E o Tucumã surpreendeu, né? Porque eu acredito que, por mais que o Atlético Nacional não seja mais aquele time de Borja, Guerra, Marlos Moreno, acho que jogava lá também, o Tucumã não tem muita tradição na Libertadores. Não tem. Né? Por mais que seja um time argentino, né? Conseguiu fazer o Sim. fator casa aí. E abrir 2-0 assim no Nossa, jogo de muito. ida é uma vantagem muito boa. Não sofrer gol em casa, né? Importante. Isso, muito importante não Porque sofrer gol em se casa. fizer um lá, obriga o Atlético Nacional a fazer 4. Nossa. Então é um fator muito importante não sofrer gol em casa. Uhum. Não sei apontar um favorito aqui. Acho que Entre... pela vantagem, acho que o Tucumã passa, porque é uma sim. vantagem muito grande. Uhum. Mas eu acho que o Atlético Nacional consiga até vencer o jogo de volta. Mas ainda não vai passar por essa vantagem de 2-0. Eu já não tô colocando muita fé no time colombiano. Acho que o time argentino vai passar. Eu não tô acreditando que vai ter uma virada aqui, não. Virada é que vai ficar por conta do Grêmio. Talvez do outro lado da chave pode ter uma virada, mas aqui eu acho que não. Vamos falar de mais um brasileiro, então. Agora Que começou perdendo Vamos. fora de casa. Olha só o sorriso no rosto. Cara. O Colo-Colo bateu o Corinthians no Chile. Com O time de Valdívia, de Barrios, Do Mago ex-palmeirenses. Bateu o Corinthians por 1-0 e poderia ter sido muito mais se não fosse o goleiro Cássio. Nossa, o Cássio salvou demais. Foi uma partidaça o time Colo-Colo, né? Uma partidaça também do maestro Valdívia ali, que incrível como ele joga, cara. Ele tem muita habilidade, muita técnica. Ele passa a bola assim, meu Deus do céu, ele joga muito esse cara. Pena que ele se machuca tanto. Será que isso talvez seja culpa do Osmar Loss? Essa falta de postura do time, essa falta de... Eu acho que é culpa também dos jogadores e como você falou, do Osmar Loss. Por não ser um técnico tão experiente, talvez? Eu acho que assim, acho que uma hora vai parar eles vão parar de sair da cartola, entendeu? Sim. Porque não tem, cara, como se fazer muita mágica nesse time. O elenco é muito fraco, velho. Muito fraco. Você olha pro banco, você entra em desespero. Não tem ninguém ali Emerson no banco para Sheik. poder entrar. Vai colocar o Sheik quase aposentando. Quer ver? Eu vou te falar aqui quem entrou no jogo pro Corinthians. Entrou o Carlos Augusto na zaga no lugar do Henrique. Quem que é esse cara? Pois é. Entrou o Léo Santos, zagueiro também no lugar do Jadson. Tá, E muito entrou fraco. o Emerson Sheik no lugar do Cleison. É muito fraco, cara. Muito fraco. A gente As vê esses opções do jogadores- banco. Walter no gol, que não entraram, né? Marquinhos Gabriel, Nossa, meu Deus Matheus do céu. Vital e Roger. Cara, como que o Roger vai ser a salvação do ataque do Corinthians, sabe? Não, mas o Romero já tá tentando... Uma coisa que eu não entendo, ele deixou o Roger no banco e colocou o Sheik. Eu não entendo muito bem. Eu não gosto do Roger. Eu acho que o Roger não ia Mas- fazer nada ali. E o Sheik ainda consegue prender melhor a bola do que o Roger. Mas enfim, Mas- nenhuma opção ia dar certo ali, sabe? É incrível, cara, como a gente vê esses jogadores no Corinthians, a gente pensa, não, são bons jogadores. Mas se a gente visse esses jogadores em qualquer outro time, a gente ia achar, pô, muito fraco. Ver um jogador desse no Vasco, por exemplo, ia falar, nossa, é fraco pro Vasco também. A gente tava falando aí de magia, de colocar atacante na cara do gol. Então vamos falar de Palmeiras, vamos falar de Moisés, que fez um partidaço Vamos, na nossa. quinta-feira. Palmeiras 2-0 no Cerro Porteño, lá no Paraguai. Uma vantagem muito Isso. boa fora de casa. Lá em Assunção. E uma partidaça de Moisés, uma partidaça de Felipe Melo, de Borja. Encaminhou a sua classificação para as quartas de final. E eu quero destacar aqui a atuação do zagueiro Antônio Carlos, que ele jogou Muito boa muito, partida. muito. Não perdeu uma. E o Borja é praticamente, na prática, é o artilheiro da Libertadores com 8 gols. Isolado. A gente tem o Morelo, atacante do Santa Fé, com 9, mas o Santa Fé já não está mais na Libertadores. Isso. Então, dos que ainda estão, o Borja é artilheiro isolado com 8. E aí depois tem o Thiago Neves atrás dele com 5. Então o Borja muito isolado aí na artilharia da Libertadores. Nossa, e Quem diria? E o Borja, parece que voltou aquele Borja do Atlético Nacional, né? Muito que a bem, gente tava né? esperando, né? E... Movimentando, recebendo a bola, fazendo pivô. Matador, né, cara? Jogando Matador. muita bola, jogou muito bem ontem.
Para cada 2 finalizações, uma bola entra na Libertadores, Sim. sabe? É um aproveitamento enorme. E aí, o que você acha? Palmeiras, né? Eu acho que assim, o Palmeiras ele continua fazendo a campanha que tá fazendo na Libertadores, sabe? Até agora ele tá 100% fora de casa, ganhou Sim. todas as partidas. E lembrando que não foram qualquer partida, né? Foi lá na Bombonera, que ganhou 2-0 também. E, nossa, eu acho que assim, a gente pode colocar aqui o Palmeiras como um dos favoritos, né? Já era um dos favoritos. Muita gente aqui tá desconfiando do trabalho do Felipão, eu também desconfio. Mas é um trabalho eficiente para Libertadores, né? O Palmeiras de Libertadores, né? Sim. É o Palmeiras copeiro. Palmeiras e Corinthians ou Palmeiras e Colo-Colo, então? Cara, eu tô torcendo para um Palmeiras e Corinthians. Eu tô torcendo, porque o retrospecto é a favor do Alviverde, né? São 2 confrontos, um nas quartas e outro nas oitavas. Em 99 foi nas oitavas de final, nos pênaltis também. Em 2000 também foi nas quartas, com o Marcos defendendo o pênalti do Marcelinho. Enfim, Palmeiras e Corinthians, se tiver esse confronto nas quartas, o Brasil para de novo. É uma partida que todo mundo para assistir. É rivalidade, é o verde contra o alvinegro. E tô torcendo para esse confronto, de verdade. Quem sabe, então, teremos aí o derby paulista. Nossa, ia ser sensacional, cara. Vamos falar de um confronto brasileiro, totalmente brasileiro agora. Flamengo 0, Cruzeiro 2 no Maracanã. Cara, o Flamengo tá despencando, né? Em todas as frentes que tá disputando. Perdeu. Empatou na Copa do Brasil com um gol aos 47, né? No sufoco com o menino Lincoln lá. Isso. Esse foi um bom resultado. Foi um bom resultado do Flamengo. mas o empate com o Grêmio também não deixa nada, né? Tudo bem que foi fora de casa, Foi fora de casa e tal. É com o Grêmio, não garante nada pro Flamengo. Não garante, tanto que não tem gols fora, né? Pois é. Ainda na Copa do Brasil. E Aí tá numa fase assim que tipo, a torcida desanimou, né? perde a liderança no Brasileiro. Nossa, isso aí Com uma derrota também para o Grêmio. é do jeito que foi pros reservas do Grêmio. Para as reservas do Grêmio. Tudo No bem que Maracanã. estava com time misto, mas ainda era um time misto, não era totalmente reserva. Uhum. E aí toma 0-2 do Cruzeiro na Libertadores. Foi humilhante a Foi derrota triste, no Maracanã. Foi Podia ter humilhante. sido mais, viu? O Podia. Cruzeiro perdeu alguns gols ali que podia ter aumentado a vantagem. E agora, para voltar no Mineirão, muito difícil reverter esse resultado, hein? É muito difícil. O Cruzeiro, ele sempre é assim, né? Desde o ano passado, que ele ganhou a Copa do Brasil, né? Ano passado. Sim, ganhou. E ele é assim, ele faz o resultado fora de casa e depois só segura em casa, E né? o Cruzeiro é um time que, tipicamente, tradicionalmente, toma poucos gols, né? Isso. Então, pro Flamengo fazer 3 Cara, é muito difícil. E foi gols fora, né, cara? Sim, Foi mas é que aqui não tem muita diferença, porque se for 2-0 lá, tipo, não tem muito o que fazer. Eu duvido que o Flamengo vai fazer Porque- 2-0 lá. Porque qualquer vantagem do Flamengo por 2-0, passa o Flamengo. A não ser que seja 2-0 e vai pros pênaltis. Mas, por exemplo, se for 1-3, dá Flamengo, porque tem 3 gols fora. Isso. Mas a vantagem Mas pra- por Vai 2-0 fazer 3 gols é lá. muito cara. difícil. É muito uma difícil a missão situação do impossível. Flamengo. Vai ter que fazer milagre. Vai ter que fazer milagre. Sem Henrique Dourado, sem Paulo Guerreiro, que Não que agora o- foi... Não que os dois sejam, tipo... Paulo Guerreiro que acertou com o Inter. Quem É diria? uma grande aposta do Inter, né? E é muito difícil o Flamengo, cara. Tem aí só uma rapaziada ali, uma molecada ali na frente pra fazer uma correria. Eu acho que o Flamengo, assim, vai ter que... Sei lá, cara. Você acha que pesou a falta do Paquetá, que tava suspenso? Pesou, com certeza. Muito, né? Pesou, mas muito mais do que a falta do Paquetá foi a postura do time em campo. Sim, com certeza. A postura conta muito, cara. E o Flamengo se encaminha assim para mais uma eliminação nas oitavas de final. Não bota medo em ninguém internacionalmente Sim. falando. São muitos vexames internacionais da equipe do Flamengo, que desde 81, que ganhou a Libertadores, parece que uma vez só conseguiu passar para as quartas, sabe? É uma coisa assim, pro time de maior torcida do Brasil, Sim, um time tão Com tanto forte. investimento também agora. Nossa, é um investimento enorme, né? Fazer mais uma atuação, sabe, humilhante em casa. Patética. Patética. A gente esperava mais coisas assim do Flamengo, né? Falando em Libertadores, que é a obsessão deles. Vamos fechar aqui, Boca Juniors e Libertad. O Boca- 2-0 pro Boca na Bombonera. Então, não que o... assim, a gente volta a dizer que não existe jogo fácil na Libertadores, sabe? Por mais que é um time paraguaio, a gente tem que parar com esse preconceito de que é um time paraguaio, de que é um time não sei o quê. É difícil igual. E a gente tem que destacar também a grandeza do Boca, né? Gigante, né? Gigante. E ele vem muito forte. Para mim é o time Só mais perdeu forte pro da Palmeiras, Argentina. né? Só perdeu pro Palmeiras, né? Em casa, por 2-0. E ganhou em casa, fez o resultado, 2-0 em casa. Agora vai lá Tranquilo, no né? Defensores del Chaco,
jogar por uma derrota de 1-0, Tá tranquilo. tá tranquilo. Galera, a gente fica por aqui. No sábado que vem a gente volta. A gente pede que deixe comentários, curtam, compartilha, comente os nossos podcasts aí no facebook.com/gorpacast, no canal do YouTube GorpaCast. E é isso aí, a gente fica por aqui. No sábado que vem estamos de volta com o Igor, né? Esperamos ter o reforço do Igor. É isso aí? É isso aí, cara. Valeu, Falou pra vocês. rapaziada. Até sábado que vem. Até.